Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Estamos basicamente na metade da semana, ou seja, meio percurso já foi andado. E com certeza se a gente olhar para trás, a gente vai ver e perceber e contrastar que foi um percurso abençoado por Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. Sabe, queridos, esse estudo é muito importante. Eu gosto muito dele. Ele fala muito ao meu coração, porque é um estudo como esse que a gente tem um espaço devido para se aprofundar em temas relevantes para a nossa vida. E eu espero que, de alguma forma, eu possa estar te auxiliando no teu estudo com a Bíblia, porque esse é o meu maior desejo, te incentivar a ter prazer no estudo da palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos estudar mais alguns temas e com certeza Papai do Céu já preparou de antemão para cada um de nós. E com certeza será uma bênção como tem sido todos os outros estudos. Mas você sabe que antes da gente se aprofundar no estudo, a gente busca a Deus por meio de oração. E eu quero convidar você a mais uma vez a fechar seus olhos e juntos buscarmos o altar do Senhor. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque é maravilhoso estar na tua presença. Mesmo cansado, mesmo desgastado pela rotina do dia, nós estamos aqui diante de Ti, querendo Te adorar, querendo Te conhecer, querendo se relacionar contigo de maneira correta, de maneira íntima, de maneira genuína. Nessa ocasião, Pai, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que os nossos corações sejam um solo agradável, perfeito para, vamos dizer assim, o plantio dessa semente que é a Tua Palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque muitas vezes a gente tem deixado a desejar em alguns pontos, mas nós não queremos ser conhecidos pelos nossos fracassos, e sim pela glória que trazemos ao Teu santo nome. Nós pedimos todas essas bênçãos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, tema do nosso estudo de hoje, quarta-feira, dia 31, último dia de julho. Para aqueles que estudam, as férias estão acabando, mas isso não significa dizer que o nosso estudo também vai acabar. Daremos continuidade durante todo esse trimestre abordando sobre o Evangelho de Marcos, tá bom? E o tema de hoje é rejeição e aceitação. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler aqui o versículo 1 ao 6. Hoje tem bastante leitura e a gente vai ler tudo para poder ler ter a impressão correta de que o Papai do Céu quer falar para nós, tá bom? Então, a partir do versículo 1 do capítulo 6 diz assim, ó: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que o profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Olha que coisa interessante. Jesus, ele volta para a sua cidade natal, Nazaré, e ali em um dia de sábado, como era o costume dele, ele ia para a igreja adorar o Senhor, no dia dedicado a buscar a presença de Deus, um dia destacado pelo mandamento do Senhor. E obedecendo o mandamento, ele ia para a sinagoga e ali houve a oportunidade para ele ministrar a palavra. E enquanto ele ministrava, enquanto ele pregava, enquanto ele ensinava, as pessoas ficavam comentando. Eu até imagino a cena. Imagino o pregador falando e as pessoas cochichando. Rapaz, esse não é o filho de Maria e José, ele não é o carpinteiro. Oxi, o que foi que aconteceu com ele, rapaz? A gente viu ele crescer, era um meninozinho tão pacato, tão tímido, tão frágil. Oxi, o que foi que aconteceu? E ali eles começaram a fazer vários questionamentos.
não apenas duvidando da pessoa de Jesus, mas de certo modo desmerecendo a pessoa de Jesus. E claro, Jesus, sabendo do que se passava não somente nas mentes, mas nos cochichos ao seu redor, ele faz um comentário magistral de que o profeta, ele, quando volta à sua casa, ele não recebe honra, nem pelos seus parentes, nem pela sua comunidade. E isso era exatamente o que estava acontecendo com Jesus. Por maior influência que Jesus tinha conquistado perante os povos ao redor de Nazaré, aquela influência não alcançou os moradores da pequena cidade de Nazaré. Ao invés das pessoas se alegrarem com Jesus, de tipo, nossa, ele pertence ao nosso lugar, ele está representando a nossa terra, ele está levando a imagem da nossa terra, ele está quebrando o estigma que nós temos aqui, o estigma de tipo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ele está quebrando, ele está vencendo isso, essa barreira. Mas não, as pessoas do próprio local trataram de afundar, trataram de desmerecer, trataram de descredibilizar a imagem de Jesus. E com base nesse relato, eu separei aqui um ponto bastante interessante que diz assim, ó. Normalmente, quando alguém que veio de uma cidade pequena se torna popular, os habitantes do lugar ficam muito contentes. Mas não foi o que ocorreu com os de Nazaré. Em uma ocasião, em outro evangelho, Jesus, quando leu ali o livro de Isaías, em que se falava a respeito do Messias, e quando ele finaliza a leitura, ele diz: essa palavra se cumpriu hoje, se referindo que ele era o Messias. Os próprios moradores de Nazaré, as pessoas que tinham visto ele crescer, que conheciam a sua família, conheciam a procedência dele, pegaram ele pelo braço e levaram até um desfiladeiro para o atirar e o matar. Jesus interveio de forma sobrenatural naquela ocasião porque ainda não tinha chegado a hora do seu sacrifício. Mas, mediante esse relato, mediante esse contexto, a gente já imagina quais eram os tipos de pessoas que haviam ali em Nazaré. E, infelizmente, eles perderam a maior oportunidade de todas, porque foram abençoados por ter o Filho de Deus entre eles, não em um pequeno momento, mas durante boa parte da sua vida ali, e não souberam aproveitar. Sabe, isso também pode acontecer a cada um de nós. Às vezes Jesus tem utilizado alguns instrumentos para abençoar a minha e a sua vida. E nós, na nossa ignorância, na nossa intrepidez e coração, dureza, na nossa arrogância, na nossa mente fechada, a gente talvez esteja deixando de receber as maravilhosas bênçãos que Papai do Céu tem preparado para os seus filhos. Veja que no finalzinho do contexto, Jesus disse: olha, nesse local não se pôde fazer muito. Fiz tantos milagres, alcancei tantas pessoas, ajudei tantas pessoas em outras cidades, em outros povoados, mas na minha cidade eu não consegui fazer muito. Por quê? Porque a incredulidade era muito grande. Jesus chegou a se admirar com o tamanho da incredulidade. Davi, é preciso a gente fazer alguma coisa para receber uma bênção? Sim. É preciso que a gente creia, é preciso que a gente tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que a Bíblia diz. Lembra do contexto que a gente leu ontem da mulher do fluxo de sangue? Onde ela tinha passado 12 anos com aquela enfermidade? E ela recebeu a graça, ela recebeu ali a cura. E Jesus disse: filha, a tua fé, foi a tua fé que te curou. Foi porque você acreditou. Foi porque você não foi incrédula, como os moradores de Nazaré. Será que nós não temos nos comportado de maneira de incredulidade com relação acerca de Jesus, a influência de Jesus na nossa vida? Veja, os moradores de Nazaré perderam a maior chance, a maior oportunidade da vida deles, porque eles não tinham apenas um carpinteiro ali à disposição deles, mas eles tinham o Filho de Deus para poder lhes ajudar em toda e qualquer causa. E eles deixaram passar essa oportunidade. Que essa situação não se repita, nem na minha, nem na sua vida.
No dia de hoje, também quarta-feira, foi apresentado um outro contexto acerca disso. Aqui nós vemos o primeiro ponto do tema de hoje, a parte da rejeição. Agora a gente vai ver a parte da aceitação. E eu quero convidar você a ler agora do versículo 7 ao 30 do capítulo 6, que diz assim, ó: Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Cadê? Achei, até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu estas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe, sob juramento: Seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: Que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista no prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça no prato. Ele a entregou à jovem, e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Olha que texto interessante. Aqui a gente vê várias coisas, né? Como se fosse um misto de informação, mas a gente vai organizar e tirar lições e aplicações e entender bem direitinho o que é que esse texto está querendo dizer para nós, tá certo? O primeiro ponto que eu destaquei diz assim, ó, essa é a terceira história em formato de sanduíche em Marcos. Em algumas lições atrás, nós vimos que Marcos se utilizava de uma estrutura de escrita em formato de sanduíche, né? Uma forma literária de descrever as coisas. Como assim, Davi? Ele começava uma história
ele não concluía essa história e já começava outra. Aí concluía a história central e depois concluía a história que ele tinha iniciado. Esse é o formato sanduíche que é apresentado dentro do Evangelho de Marcos. A gente vê aqui que após Jesus ser rejeitado ali na sua cidade de Nazaré, ele chama os 12 para cumprir uma missão. E ele envia os 12 para as cidades próximas ali, para que eles tivessem uma experiência real do que muito em breve seria a realidade da vida deles. Jesus separa de 2 em 2 e ali passa algumas instruções. E aqui nós vamos se demorar um pouquinho nessas instruções, porque é bastante interessante. Jesus diz, olha, vocês não vão levar túnica extra, vocês não vão levar comida, vocês não vão levar dinheiro. O que vocês poderão levar é apenas uma bolsinha para servir ali de apoio. Se o pessoal não receberem vocês, não tratarem bem vocês, não quiserem ouvir a mensagem de vocês, simplesmente batam a poeira do pé de vocês para que aquilo sirva de testemunho, que vocês foram até eles, mas que eles rejeitaram a oportunidade que foi dada a eles. E ali passou algumas instruções. E a pergunta que fica é, por que dessas instruções? Por que eles não podiam levar nada? Por que eles tinham que ir, vamos dizer assim, sem nada, sem nenhum suprimento? E aqui fica uma lição bastante importante. Eu separei um ponto que diz assim, ó. Os discípulos deviam viajar com pouca bagagem e depender de pessoas para o seu sustento. Essa estratégia tornava os missionários dependentes das pessoas a quem serviam, o que os ligava àqueles que precisavam de sua mensagem. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo que os discípulos criassem era um relacionamento com os seus ouvintes. Como assim? Eles tinham uma necessidade em que os seus ouvintes poderiam suprir, da mesma forma que os seus ouvintes tinham uma necessidade que os discípulos poderiam suprir. Ou seja, é como se fosse uma troca. Eu te ajudo, você me ajuda. E assim a gente vai andando junto nesse relacionamento, um ajudando o outro. Os discípulos não levaram nenhum suprimento para que eles pudessem sentir na pele a atuação de Deus na questão do sustento para eles. Confiassem em Deus a ponto de não dependerem de nada, apenas da boa vontade de pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que eles fizeram muitas coisas. Expulsaram muitos demônios com a autoridade que Jesus tinha dado, curavam as pessoas, ensinavam a palavra, e a mensagem que eles pregavam era a mensagem de arrependimento. E aqui se inicia o contexto interno do processo do sanduíche de Marcos, né? Que é a questão da história de João. A mesma mensagem que João Batista pregava, eles estavam pregando. Eles ficaram, vamos dizer assim, tão conhecidos nessa ocasião, que chegou a notícia para Herodes dizendo, olha, João Batista ressuscitou. Lembra aquele profeta, aquele rapaz santo e justo que você matou, que arrancou a cabeça dele? Pois é, ele ressuscitou. Ele está pregando aí, está convertendo, tem um bocado de gente atrás dele de novo. Como assim? Você sabe que é João Batista? Porque a pregação dele não era sobre arrependimento. É exatamente a pregação que estão pregando aí afora. E ele voltou, foi mais forte, com uma pregação mais forte ainda. Ele está espalhado por todo canto. Todo mundo tem comentado sobre o sermão do arrependimento. E ali Herodes, quando ouviu essa fala, ele foi levado a refletir na atitude que ele tinha tomado. E ali narra como tudo se deu. Herodes tinha prendido João Batista, e o motivo pelo qual ele tinha prendido era porque João Batista acusava os seus pecados, né? Era contra a forma de vida que Herodes levava, o líder que representava ali o povo judeu. E uma das coisas que Herodes tinha feito de errado foi ter se casado com a esposa do seu irmão. João Batista dizia que isso não era algo correto, que de acordo com a lei de Deus, ali presente no Antigo Testamento, ele não deveria ter feito isso. Ele estava pecando contra o Senhor. Herodias, que era a esposa, ela odiava João Batista. Por ela, João Batista tinha morrido muito tempo antes. Mas Herodes temia. Herodes, por mais que rejeitasse a mensagem de João Batista, ele admirava João Batista. João Batista ele tinha um talento nato de alcançar o coração do rei. E por muito tempo, Herodes manteve João Batista preso.
Mas houve uma situação em que Herodias se aproveitou da ocasião. Houve uma festa de aniversário de Herodes. E ali a jovem, a filha de Herodias, dançou de forma magistral, a ponto de chamar a atenção, a ponto de despertar o desejo pecaminoso de Herodes com relação à moça. Herodes desejou a filha da sua esposa. E naquele momento de loucura, ele diz: minha querida, peça o que você quiser. Peça até mesmo a metade do meu reino, que eu lhe darei. Para você ver o quão, vamos dizer assim, embriagado pelo pecado ele se encontrava. E aquela jovem não sabia o que pedir. Aí ela foi até a sua mãe, e a sua mãe aproveitou da oportunidade. Eu sei o que pedir. Peça a cabeça de João Batista. Peça que silencie aquele que diante e constantemente apresenta o meu pecado aos meus olhos. Que acabe com o anúncio da minha vida em rebelião contra Deus. E naquele momento a jovem chegou, se apressou e foi até Herodes e disse: olha, eu quero a cabeça de João Batista no prato. Herodes ficou triste, não queria fazer aquilo, mas por conta do comprometimento público, e aqui fica uma coisa a se refletir, a questão do compromisso público, o quão importante é. E nos leva a refletir quais são os compromissos públicos que nós fizemos com Deus. Será que existe algum compromisso público que a gente fez com Deus? Se ainda não, que tal fazer? Pois é por meio de compromissos públicos que nós propomos viver e realizar. Por conta do compromisso público, Herodes chama ali o carrasco e ali mata João, arranca sua cabeça. Os seus discípulos levam o seu corpo e o sepultam. E aí se encerra essa história de João Batista, e aí volta para a primeira história, que é exatamente a história em que os discípulos retornam para Jesus, trazendo ali o relato de como tinha sido a experiência, de quão maravilhoso foi servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Davi, por que é que foi colocada a história de João Batista no meio da história ali da missão dos discípulos que Jesus tinha comissionado? Sabe por quê? O motivo pelo qual foi contado, Marcos juntou essas duas histórias, era simplesmente para, de certo modo, pré-anunciar o que estava para acontecer com Jesus. Da mesma forma que a notícia se espalhou que João Batista tinha ressuscitado por conta da pregação da mensagem de arrependimento, assim também iria acontecer com Jesus. Jesus iria ressuscitar. E Jesus hoje está vivo literalmente e vivo ainda mais ainda por meio da pregação do evangelho que eu e você fazemos mundo afora. Jesus deve viver não somente nos livros, na Bíblia, mas deve viver dentro de cada um de nós, quando passamos tempo meditando na sua palavra. Afinal de contas, se descredibilizamos a sua palavra, é como se ele não tivesse ressuscitado. É como se ele não tivesse nenhuma relevância para mim e para você. E esse é o ponto-chave que Marcos procurou abordar no dia de hoje. Como Jesus já estava apresentando para os seus discípulos o que muito em breve seria a realidade deles. Perseguição, prisão, cativeiro, morte, tudo isso. Tudo isso por conta da pregação do Evangelho. Muitas pessoas aceitaram aquilo que Jesus estava promovendo. Outras rejeitaram. A pergunta que eu faço para encerrar o nosso estudo guiado hoje é: e você? Você hoje vai fazer o quê? Vai rejeitar ou vai aceitar a mensagem de Jesus na sua vida? Tome a sua escolha. Certa vez, Moisés, antes de se despedir ali do povo, ele fez o seguinte questionamento: olha, o Senhor propôs um questionamento para vocês. Ele pergunta se vocês querem a vida ou querem a morte. Escolham hoje qual será o caminho de vocês. Escolham hoje qual será a opinião de vocês, o lado que vocês vão ficar. Se será a vida, se será ao lado de Deus, que bom. Mas se não, com certeza vocês estão escolhendo o lado contrário, que é a morte. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado.
Hoje falando sobre rejeição e aceitação, coisas que estavam presentes na vida de Jesus e que foram relatadas nas histórias de João Marcos, no Evangelho de Marcos. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e, claro, que ele te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez termos o nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.